Vamos supor que a gente tem um ciclo trigonométrico, eu deixei aqui pronto. E vamos supor que a gente tem dois arcos A e B, ambos positivos do primeiro quadrante, e a soma deles pertence ao primeiro quadrante. Então, a situação é mais ou menos essa aqui. Então, esse arco aqui é A, então esse ângulo aqui é A, e esse arco aqui é B, então esse ângulo aqui é B. Bom, vamos falar que esse ponto aqui é o ponto O, esse ponto aqui é o ponto A, esse ponto aqui é o ponto M, esse ponto aqui é o ponto D. Bom, o seno de A mais B, por definição, vai ser a ordenada desse ponto D. Ou seja, se eu baixar essa reta aqui, perpendicular aqui, vamos falar que esse ponto aqui é o ponto P, então a gente tem que o seno de A mais B é PD. Bom, vamos traçar aqui algumas retas. Primeiro essa reta aqui, perpendicular aqui, essa reta aqui, perpendicular aqui, e essa reta aqui, perpendicular aqui. Vamos falar que esse ponto aqui é o ponto S, esse ponto aqui é o ponto R, e esse ponto aqui é o ponto Q. Então, a gente tem que o seno de A mais B é PS mais SD. Então, o seno de A mais B é QR mais SD. Bom, vamos olhar aqui para o triângulo OQR. Então, esse triângulo aqui, a gente tem que o seno de A é o cateto oposto QR sobre a hipotenusa OR. Então, daqui a gente tira que QR é seno de A vezes OR. Agora, vamos olhar para o triângulo ORD. Ou seja, esse triângulo aqui. A gente tem que o cosseno de B vai ser o cateto adjacente, OR, sobre a hipotenusa, OD. Só que OD é o raio do ciclo trigonométrico e, por definição, é 1. Então, daqui a gente tira que OR é o cosseno de B. Então, substituindo isso aqui, a gente tem que QR é seno A cosseno B. Passa esse aqui para cá. Bom, repara que nesse triângulo aqui, esse ângulo aqui é o complementar do A. Então, por oposto pelo vértice, esse ângulo aqui é o complementar do A também. Então, nesse triângulo aqui, esse ângulo aqui vai ser o complementar do A, ou seja, vai ser o A. Então, aqui é A. Então, no triângulo SRD, a gente tem o seguinte. O cosseno de A vai ser o cateto adjacente, SD, pela hipotenusa, DR. Então, daqui a gente tira que SD é DR cosseno de A. Agora, vamos olhar aqui o triângulo ORD. Então, esse triângulo aqui. A gente tem que o seno de B vai ser o cateto oposto, DR,
pela hipotenusa OD. Só que OD é o raio do ciclo trigonométrico, que por definição é 1. Então, daqui a gente tira que DR é o seno de B. Então, substituindo isso aqui, a gente tem que SD é seno B cosseno A. Bom, substituindo essas duas coisas aqui em cima, a gente tem, finalmente, que o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vamos apagar isso aqui. E passar isso aqui para cima. Bom, se perguntasse agora o que seria o seno de A menos B, a gente poderia pensar que isso aqui é o seno de A mais menos B. Ou seja, eu estou encarando isso aqui como sendo A e isso aqui como sendo B. Então, usando essa fórmula aqui de cima, fica seno A cosseno de menos B mais seno de menos B cosseno de A. Então, isso aqui fica o seguinte. Seno A cosseno de menos B é cosseno de B. Então, mais seno de menos B é menos seno de B cosseno A. Então, isso aqui fica o seguinte. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, a gente pode escrever aqui seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Vamos apagar isso aqui. E agora vamos pegar aqui o cosseno de A mais B. Bom, o cosseno de um ângulo é o seno do complementar. Então, isso aqui vai ser o seno de 90 graus menos A mais B. Então, fica o seno de 90 graus menos A menos B. Então, vou encarar isso aqui como sendo o meu A e isso aqui como sendo meu B. Então, usando a segunda fórmula, eu tenho que isso aqui vai ser o seno de 90 graus menos A, o cosseno de B, menos o seno de B, vezes cosseno de 90 graus menos A. Então, fica... O seno do complementar é o cosseno do ângulo. Então, cosseno A, cosseno B, menos seno B. O cosseno do complementar é o seno do ângulo. Então, seno A. Reorganizando isso aqui, a gente pode escrever que o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Vamos apagar isso aqui. E vamos ver aqui o cosseno de A menos B. Isso aqui vai ser o cosseno de A mais menos B. Então, vou encarar isso aqui como sendo meu A e isso aqui como sendo meu B. Então, fica cosseno A cosseno de menos B menos seno A seno de menos B. Então, fica cosseno A. Cosseno de menos B é o cosseno de B.
menos seno A. O seno de menos B é menos seno de B. Então, fica cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Vamos apagar isso aqui. E vamos pensar aqui na tangente de A mais B. Bom, esse aqui vai ser o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. Então, fica seno A cosseno B mais seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, a gente vai fazer uma manipulação algébrica. Isso aqui vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B. Tudo isso dividido por cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Isso aqui dividido por cosseno A cosseno B. Então, isso aqui fica seno A cosseno B sobre cosseno A cosseno B mais seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B. Tudo isso dividido por cosseno A cosseno B sobre cosseno A cosseno B menos seno A seno B sobre cosseno A cosseno B. Passa isso aqui para cima. Então, cosseno B corta com cosseno B, cosseno A corta com cosseno A, cosseno B corta com cosseno A cosseno B. Então, a gente tem o seguinte. Seno A sobre cosseno A é a tangente de A. Mais seno B sobre cosseno B é a tangente de B. Tudo isso dividido por 1 menos seno A sobre cosseno A é a tangente de A, vezes seno B sobre cosseno B é a tangente de B. Então, a gente pode escrever aqui, apagar de uma vez, a tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A, tangente de B. E, por fim, vamos ver aqui a tangente de A menos B. Vai ser a tangente de A mais menos B. Então, eu vou encarar isso aqui como sendo meu A e isso aqui como sendo meu B. Então, fica tangente de A mais tangente de menos B sobre 1 menos
menos tangente de A, tangente de menos B. Isso aqui fica tangente de A mais tangente de menos B é menos tangente de B. Tudo isso sobre 1 menos tangente de A. Tangente de menos B é menos tangente de B. Então, fica tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A, tangente de B. Então, a gente pode escrever tangente de A menos B é a tangente de A menos a tangente de B, tudo isso dividido por 1 mais a tangente de A, tangente de B.